Vamos lá, gente, falar um pouquinho de quimioterapia antibiótica. Hoje eu vou passar a maior parte da aula conversando com vocês, falando de alguns conceitos, e na próxima aula nós vamos de fato falar de farmacoterapia, na verdade de quimioterapia antibiótica. Vou passar a maior parte dessa aula conversando com vocês, porque alguns conceitos eu preciso tirar de vocês alguns preconceitos sobre antibiótico-terapia. São coisas que eu imagino que a maioria de vocês pensem a respeito e pensem de forma equivocada. Vou até ficar nessa tela aqui por enquanto. Não, tá, vamos lá. Quando nós falamos, gente, de antibióticos, o que vem à cabeça de vocês? São medicamentos voltados para tratar que tipo de doenças? Doenças virais? Doenças virais. Certo. O que mais, gente? Doenças virais estão na moda. Doenças virais estão na moda, né? Nunca tiveram tanto. Estamos com uma pandemia viral aí, afetando o mundo todo. O que mais, Yasmin? Bactérias também entram como doenças virais? Como doenças virais, não. Como infecções. Entram como infecções. Expandir o conceito de vocês. Muitas pessoas têm como... Oi? Fala, Douglas. Também, você falou, né, são infecções, igual no caso de infecção de urina, né, usa antibióticos também, outras infecções também usa. Sim, praticamente, né, os nossos tecidos todos podem ser alvo de parasitas. E esses parasitas, quando penetram no nosso tecido, eles iniciam um processo infeccioso. Então, não é uma simples inflamação, né? Uma inflamação é uma resposta do meu tecido a algum tipo de agressão. Esse tecido pode ou não estar contaminado. Então, por exemplo, quando eu levo uma pancada e lesiono um tecido, ele inflama, mas ele não infecciona. Ele está apenas inflamado, porque ele sofreu dano e ele inflama para sofrer reparo, para cicatrizar ou para regenerar. Isso é uma simples inflamação. Mas algumas inflamações são decorrentes da invasão de um micro-organismo. Então, quando a inflamação é proveniente da invasão de um micro-organismo, ela não é simplesmente um processo inflamatório, é um processo inflamatório infeccioso, ou seja, ela é uma infecção. Algo me infectou e iniciou um processo patológico. Ao longo da evolução da farmacologia, nós acabamos desenvolvendo um grande grupo de fármacos que poderiam perfeitamente ser encaixados numa disciplina. Eu poderia ficar um semestre falando apenas de quimioterapia antibiótica. Quem são os fármacos que compõem o grande grupo dos quimioterápicos antibióticos? Medicamentos voltados para matar a célula parasitária. Não sei se vocês notaram a diferença no termo. Eu sempre falo com vocês em farmacoterapia. Farmacoterapia da dor, farmacoterapia da inflamação, farmacoterapia da alergia, farmacoterapia da depressão, da ansiedade. Vocês devem ter notado que em todos esses processos, o fármaco entrava nas células, ele matava as células ou ele modificava algo nelas, gente? O que o fármaco fazia? Ele modificava bioquimicamente a célula ou ele exterminava a célula? Ele modificava. Faz uma modificação bioquímica, né? A gente viu na aula anterior que os antidepressivos e ansiolíticos modificam a forma como o neurônio recapta serotonina e noradrenalina. Nós vimos na aula de sedativos hipnóticos que eles abrem canais de cloreto, aumentando a hiperpolarização dos neurônios. Então, cada classe de fármacos, na farmacoterapia, ele faz uma alteração bioquímica na célula-alvo.
Aqui não, gente. Aqui o meu alvo, ele tem um objetivo. O objetivo dele é exterminar a célula-alvo. E a célula-alvo é uma célula estranha ao meu corpo. É uma célula microbiológica, é um micro-organismo que entrou no meu corpo que eu preciso exterminar. Então, por isso que eu uso o termo quimioterapia antibiótica. Não é uma simples farmacoterapia. É quimioterapia porque o meu alvo é o micro-organismo que eu quero exterminar. Então, agora o meu fármaco ele vai entrar na célula do micro-organismo não para promover uma simples alteração bioquímica. Ele vai entrar na célula do micro-organismo com o objetivo de eliminá-lo. E os micro-organismos, gente, vocês acham que como seres vivos, eles vão aceitar passivamente esse ataque farmacológico? Ou vocês acreditam que com o passar do tempo, eles vão tentar buscar estratégias para sobreviver a esse ataque químico? Vai tentar sobreviver, né? Como qualquer ser vivo. Nós sempre estivemos em guerra com os micro-organismos. Até cerca de menos de 100 anos atrás, porque foi no começo do século passado, que o primeiro antibiótico foi descoberto. E a partir dele, um grande número de antibióticos foram sendo descobertos. Sempre que a humanidade é desafiada por uma nova doença, lá vão cientistas pesquisar e tentar buscar uma nova opção farmacoterapêutica para aquela doença. Nossa geração, né, está vivendo, talvez aí nesses últimos anos, na modernidade, nós estamos vivendo algo que nós não tínhamos costume de viver, que é lidar com uma doença que não tem cura, uma doença infecciosa sem cura. Porque nós estamos adaptados a termos fármacos para tratar para eliminar os mais diversos parasitas. E agora, olha o choque que causou, né? Um parasita novo para o qual nós não temos fármacos. Conseguem, gente, na cabeça de vocês, imaginar o mundo há 150 anos atrás? Há 200 anos, não precisa ir muito não, né? Não precisa ir lá na Europa medieval, não. Basta voltar 150 anos no tempo, quando nossos bisavós estavam vivos, para pensar que essas pessoas viviam em um mundo sem antibióticos de qualquer natureza. Olha que loucura você ter uma meningite, uma pneumonia, uma tuberculose, uma pielonefrite e simplesmente não ter nada para você usar. Se vocês voltarem no passado, vocês vão ver que a expectativa de vida das pessoas era baixíssima. Se pegar a Europa medieval, as pessoas não passavam de 40 anos. Você já deve ter lembranças de estudar isso na escola. A peste bubônica, que é uma doença bacteriana, matou, gente, 2/3 da população europeia. Consegue imaginar isso no mundo atual? Uma doença que matasse 2/3 da população brasileira? Nós estaríamos falando aí em 140 milhões de mortos. É imaginável isso no mundo de hoje? Agora a gente consegue ter uma noção, né? Que nós estamos vivendo uma pandemia com um agente infeccioso, com um micro-organismo, para o qual nós não temos alternativas farmacológicas. É desesperador, né? A gente viu aí os países do mundo tentando tudo quanto é medicação, simplesmente na tentativa desesperada de encontrar alguma que tivesse eficácia. Não encontramos. A doença segue matando pessoas aí mundo afora, né, diariamente. E para muitas doenças a gente acaba não encontrando. Às vezes a gente consegue no máximo minimizar os impactos da doença, né? Olha a dengue, todos os anos também é uma doença viral que mata gente no Brasil. Olha o HIV, outra doença viral que surgiu na década de 80 e mata milhares de pessoas até hoje. Então nem sempre a gente tem opções farmacoterapêuticas. Às vezes elas só reduzem a mortalidade pela doença. É o caso do HIV, né? Hoje é quase uma doença crônica. No passado era uma sentença de morte. Mas doenças que hoje desapareceram praticamente, gente, no passado, elas exterminavam populações.
varíola, rubéola, a própria hanseníase, né? As pessoas eram expulsas das suas casas, das suas famílias, das suas cidades. Vocês virem esses filmes de antigamente, do passado, aquelas cidades eram muradas, ou as pessoas com hanseníase, com lepra, elas não podiam nem se aproximar de outras pessoas. Elas viviam em situação de indigência total, né? Como mendigos, porque era uma doença contagiosa, não tinha cura, ela provoca deformidades terríveis, quando não tratada, não tinha tratamento, né? Então ela evoluía até o máximo que dava. Um diagnóstico de meningite no mundo sem antibióticos é a mesma coisa de um diagnóstico de morte já, né? Um prenúncio de morte. Vai fazer o quê? Como é que reverte uma meningite se você não tem bons antibióticos? Então eu queria que vocês atentassem para a importância dessa classe de fármacos. Sempre que o nosso corpo é atacado por algum micro-organismo, nós lançamos mãos de moléculas. Essa guerra sempre aconteceu, né? Nós contra os micro-organismos. Mas não tem nem 100 anos que nós desenvolvemos para o nosso lado uma arma química. Antes, quem é que brigava com os micro-organismos sozinho, gente? Quando eles invadiam o nosso corpo? O macrófago? Sistema imunológico. Macrófago, eosinófilo, linfócitos, mastócitos, células de defesa. Até a descoberta dos antibióticos, nós tínhamos que contar apenas com o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico versus micro-organismos. E perdíamos feio, quando entrávamos em contato com micro-organismos muito patogênicos, muito letais. Aconteceu com a população europeia. 2/3 da população morreu em um continente, não num país, né, num continente. 2/3 das pessoas daquele país morreram diante de uma infecção. Há 100 anos atrás, em 1920, nós também não tínhamos ainda nenhum antibiótico descoberto. A gripe espanhola matou 5% da humanidade. Faz as contas hoje do que são 5% de 7 bilhões de pessoas. A Covid não vai chegar nem perto de matar tanta gente assim. Infelizmente, ela não é tão letal quanto a gripe espanhola. Então, entenderam a relevância dessa classe farmacológica? E eu queria que vocês expandissem o conceito de vocês, porque as pessoas têm uma opinião muito limitada do que é infecção microbiana, do que são micro-organismos patogênicos. Gente, o nosso corpo pode ser parasitado por diferentes tipos de micro-organismos. Bactérias são muito comuns. É muito comum vocês verem os leigos pensarem na palavra antibiótico como sinônimo de antibacteriano. Cuidado, eu tenho antibióticos. O que é antibiótico? Antivida. Bio é vida, contra, né? Contra a vida, contra formas de vida patogênicas, como bactérias, fungos, vírus, protozoários, vermes e artrópodes. Esses micro-organismos, alguns nem são micro, são macro, como os vermes, são outras formas de vida, em sua maioria aqui unicelulares, que invadem o nosso organismo e podem provocar infecção. Então, cuidado, gente. Para infecção bacteriana, eu vou precisar de antibióticos antibacterianos. E se a minha infecção foi provocada por fungos, professor? É o mesmo medicamento? Não. É antibiótico também, mas é antibiótico antifúngico. Aí, se for vírus, antibiótico antiviral. E se for protozoário, antibiótico antiprotozoário. Conseguem me citar, gente, alguma doença provocada por protozoários? Não? Nenhuma? Não, não é possível. Protozoários, nunca ouvi falar de doenças provocadas por eles? Barriga d'água, professor? Não. Gente, protozoários. A cólera? Cólera não, bactéria. Gente,
Tá vendo como as disciplinas casam umas com as outras? Por isso que é importante, lá atrás, ter feito uma boa parasitologia, porque ela trata desses agentes infecciosos. Alguns cursos, não todos, têm microbiologia, que trata especificamente das infecções bacterianas, às vezes fala de infecção fúngica também. Mas vamos lá, o que são protozoários que causam doenças? Vários. Nós temos a Giardia, que provoca giardíase. Temos a Leishmania brasiliensis, que provoca leishmaniose, uma doença típica do Brasil. Temos algumas até muito mais conhecidas, como a toxoplasmose, provocada pelo Toxoplasma gondii, que a gente contamina a partir de animais de estimação. Normalmente é uma doença que não evolui numa pessoa imunocompetente, mas se você estiver imunodeprimido, ela pode provocar até sequelas do sistema nervoso central, e se tornar uma doença bastante grave. E talvez as mais conhecidas das doenças provocadas por protozoários. A doença de Chagas, provocada pelo Trypanosoma cruzi, e a malária, provocada por protozoários do gênero Plasmodium. Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malari. Então, malária, Chagas, giardíase, leishmaniose, toxoplasmose, são algumas das doenças provocadas por protozoários. Vírus, gente. Vírus tem uma infinidade, né? Nós temos retrovírus, como o HIV, temos toda a classe dos vírus que provocam a gripe, que são os vírus do gênero influenza. Temos agora os vírus que provocam síndrome respiratória aguda grave, né? O SARS. Tivemos a gripe suína, a gripe aviária, agora estamos tendo aí essa gripe provocada pelo SARS-CoV do tipo 2, possivelmente se originou em morcegos. O que mais que temos de vírus? Herpes, varíola, sarampo, hepatites, são doenças provocadas por vírus. Vermes. Vermes são mais comuns na infância, né? Temos uma diversidade de vermes, vocês devem se lembrar. Ascaris lumbricoides, a lombriga, esquistossomos, ancilóstomos, oxiurus. A maioria dos vermes tem uma particularidade na farmacoterapia deles. Vocês vão ver que vermes vivem normalmente no nosso corpo, gente. Onde? Qual é o sítio onde os vermes se hospedam no nosso organismo? Intestino? Intestino. Nos intestinos. Salvo raras exceções, tá? O Ascaris lumbricoides pode viver uma fase do ciclo dele nos nossos pulmões e até provocar uma pneumonia rara provocada por vermes. E a Wuchereria bancroft, são as filárias, elas podem viver dentro dos nossos vasos linfáticos. Inclusive, obstruem a drenagem linfática e geram um sintoma típico, um sinal típico da filariose, que é o inchaço do membro, até ele ficar completamente deformado, já que a drenagem linfática fica obstruída pelo verme que cresce dentro dos vasos linfáticos. Vocês conhecem a doença como elefantíase, né? Mas elefantíase não é o nome da doença, é filariose. Ela é provocada, a elefantíase é um sinal clínico dela, né? Um membro que incha tanto que se deforma, já que a drenagem linfática está obstruída pelo verme. Cresce dentro dos vasos linfáticos e entope eles. Todos esses micro-organismos aqui invadem o nosso corpo, e ao invadir o nosso corpo, provocam infecções. Melhor que micro-organismos, gente, é você usar o termo patógenos, tá? Porque vermes não são micro-organismos, vermes são macroscópicos. Então, o mais adequado é você usar o termo... Ai, deixa eu te entrar alguém. É usar o termo patógenos. Professor, e o termo eu minto? Eu minto e vermes são sinônimos. Tanto que os fármacos que matam eles, a gente vai chamar de antielmínticos ou vermífugos. Tá? Eu tenho vermes cilíndricos... Professor? Oi? Eu tô com uma dúvida. Você está falando de antibiótico, certo? Sim. A ivermectina seria um antibiótico, nesse caso aí dos vermes? Sim, é isso que eu quero chegar nesse ponto com vocês agora.
Vocês acham que eu tenho um medicamento, um fármaco, para matar toda essa turma aqui? Ou vocês acreditam que nós temos fármacos específicos para cada grupo? Específico para cada grupo. Gente, é isso que as pessoas não sabem. Milhares de pessoas morrem por ano. Por quê? Porque tratam infecção fúngica com antibacteriano. Trata infecção viral com antibacteriano. Antibacteriano não mata fungo. Antifúngico não mata vírus. Antiviral não mata protozoário. Antiprotozoário não mata vírus. Antiviral não mata verme. Essa classe aqui dos vermes e dos artrópodes, até você pode ter um ou outro fármaco que é efetivo contra verme e contra artrópode. É o caso da ivermectina. Ivermectina é um veneno, um inseticida, basicamente. Então, ela mata artrópodes. Artrópodes são do grupo dos insetos, né, dos aracnídeos. Vocês sabem quais artrópodes podem provocar doenças no ser humano? Piolho. Carrapato. Piolho, carrapato, chato, ácaro, a maioria deles do grupo dos aracnídeos. Podem provocar sarna. Mas, gente, as infecções, as patologias provocadas pelos artrópodes, eu não posso chamar de infecção. Sabe por quê? Porque eles não penetram o nosso corpo. Eles infestam a superfície do nosso corpo. A pele, o couro cabeludo, os pelos pubianos. Então, por isso, os distúrbios provocados pelos artrópodes eu vou chamar de infestações, pelo fato de que são superficiais, não entram no nosso organismo. Esses demais aqui, ó, entram no nosso corpo, entram nos nossos tecidos. E por isso eu vou chamar o processo patológico gerado por eles, eu vou chamar de infecção. É uma inflamação com presença de micro-organismos, portanto, uma infecção. Esse aqui não penetra no nosso corpo, então eles provocam infestações. Muitas vezes eu posso tratá-los com medicações tópicas. Nem preciso fazer uso oral ou injetável de medicação para lidar com a artrópode, porque normalmente a infestação ela é superficial, na pele, no couro cabeludo. Entenderam essa diferença de uma infecção para uma infestação? Os artrópodes normalmente provocam infestações. E muitas vezes podem transmitir bactérias, fungos, vírus para nós. Né? Porque eles também são aracnídeos, né? Eles podem estar contaminados com bactérias, fungos e transmitir para nós. Há uma doença nos animais de estimação, inclusive, grave, que é transmitida pelos artrópodes, pelo carrapato. A doença do carrapato, né? É uma infecção, se não me engano, bacteriana, transmitida pelos artrópodes, pelo próprio carrapato. Gente, então isso aqui é muito... Então a ivermectina é voltada para matar artrópode, né, professor? Artrópode, mas também é efetiva contra eumintos. Você tem, por exemplo, alguns raros casos, como a nitrofurantoína, a nitazoxanida, que é o anita, e a nitrofurantoína, que é a macrodantina. Esses fármacos eles têm um espectro de ação amplo. A macrodantina é efetiva contra bactéria, efetiva contra protozoário. A ivermectina é efetiva contra protozoário, contra verme, contra artrópode e contra verme. Mas, via de regra, gente, o medicamento que elimina um desses patógenos não elimina outro. São células diferentes, organismos diferentes e que têm estruturas diferentes. Então, o alvo que eu encontro para o meu antibacteriano, eu não vou achar num vírus. A pandemia da Covid-19 nos mostrou isso muito claramente. Como nós tínhamos um vírus para o qual não tinha tratamento, o que vocês tentariam primeiro para tratar a Covid-19? Vocês tentariam antivirais, antifungos, antibacterianos, antiprotozoários, antiomíticos ou antiartrópodes? Antivirais. Não é óbvio tentar antivirais primeiro? Porque o SARS-CoV-2 é o quê? Um vírus. Existem antivirais no mercado? Existem vários. Antiviral para tratar HIV, antiviral para tratar herpes, antiviral para tratar hepatite.
antiviral para tratar gripe. E tentamos, gente, tentamos. Quando nós assistimos o circo pegando fogo lá na Itália, no Irã, na China, eles estavam tomando, aquelas pessoas estavam tomando lopinavir, ritonavir, oseltamivir, ganciclovir, que são medicações antivirais para herpes, para hepatite, para gripe, para o HIV. Alguma delas funcionou? Conseguiram conter a Covid lá na Itália? No Irã? Com os antivirais? Não, né, gente? Sabemos que não. Ela continuou o mundo afora. Aí, nós começamos, no desespero, a tentar outras medicações. Por exemplo, vocês devem ter visto a azitromicina. A azitromicina é um antibacteriano. Foi tentada também no tratamento da Covid-19. Funcionou? Não. Uma das mais polêmicas, né? Um medicamento voltado para matar protozoários. Cloroquina e hidroxicloroquina. São indicados para matar um tipo específico de protozoário, que é o plasmódio, que causa malária. Funcionou contra o SARS-CoV-2? Não. Última agora que nós tivemos notícia, né? Ivermectina para artrópodes. Funcionou contra o SARS-CoV-2? Não. Professor, por que nós tentamos... Porque vocês têm alguma justificativa, gente, de por que nós tentamos medicamentos para tratar outros patógenos no SARS-CoV-2? Porque não se sabe ainda qual como se isola ele e acaba com ele, professor. Então está sendo tentado tudo até conseguir achar. Então está tentando, tipo, na sorte. É isso? Exatamente. Quando eu uso a azitromicina contra um vírus, eu tenho alguma expectativa que ela funcione? Não. Eu estou usando por quê? Desespero. Antivirais, sim, antivirais faz sentido, porque o raciocínio é o seguinte: mata o vírus do HIV, mata o vírus da herpes. Será que também não vai matar o vírus SARS-CoV-2? Ué, não custa tentar? Quando os antivirais falharam, gente, eu particularmente fiquei muito desesperançoso. Eu falei, olha, se os antirretrovirais não funcionaram, porque o HIV também é um vírus de RNA, assim como o SARS-CoV-2, são vírus parecidos. Falei, se não funcionou, aí, por exemplo, o oseltamivir, ele foi efetivo contra a gripe aviária, um tipo de vírus do grupo SARS também, que causa síndrome respiratória aguda grave. Falei, o oseltamivir funcionou contra o da gripe aviária, talvez ele também seja efetivo contra o SARS-CoV-2. Não foi também. Quando os antivirais falharam, gente, a chance de qualquer outro antibiótico de uma dessas outros grupos dar certo era grande ou mínima? Mínima. Mínima. E não funcionaram. A azitromicina, que foi tentada em protocolos mundialmente, também não mostrou eficácia contra o vírus SARS-CoV-2. Cloroquina e hidroxicloroquina também foram testadas e não. Ivermectina, nitazoxanida, alguma delas funcionou? Não. Então, o que eu quero explicar para vocês? Não, num caso desses, diante de uma doença nova, sem tratamento, tentar não é o problema. Tentar dentro de um estudo clínico, controlado, observando o paciente para ver se funciona ou se não funciona. O problema é, depois que o estudo é concluído e as autoridades dizem, não funciona, não adianta, tentamos, analisamos e não deu resultado. A partir daí, gente, prescrever esse medicamento é até ilegal. Você pode até responder por um processo por conta disso. Nós tivemos 2 ministros da saúde que eram médicos, um se demitiu e o outro o outro foi demitido. Por quê? Porque queriam que eles incluíssem cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. E os estudos já diziam, não é seguro. Pior, aqui era pior, né? O estudo não dizia só que não fazia efeito, o estudo dizia não faz efeito. E pior, oferece riscos extras cardiovasculares. Então, eles podiam indicar essa medicação como médicos? Não. Acabaram se demitindo. Então, eu quero que vocês entendam que testar num caso desses não é o problema, dentro de uma estrutura de estudo clínico.
Mas depois que sai o laudo do estudo dizendo, olha, testamos, não funcionou. Faz sentido eu continuar tomando? Não. Tá? Então, nós não temos, até o momento, nenhuma medicação que afete diretamente a replicação do vírus SARS-CoV-2. Não temos. Temos o Remdesivir, que é um antiviral ainda sob patente, que é de uma empresa norte-americana, e que nem se você quiser comprar, você consegue. Porque a produção dele está praticamente restrita para o governo americano, e a eficácia dele é mínima. Tão mínima que se ele fosse a cura para o Covid, nos Estados Unidos não teriam morrido 200 e tantas mil pessoas, como já morreu e continuam morrendo. Então, não temos cura. Tanto não temos cura que nós estamos vendo os países ricos do mundo, como a Europa, voltando a se fechar. Porque a segunda onda está vindo, né, para eles. Então, eu quero que vocês saibam isso, gente, porque isso salva vidas. Eu tenho que saber que antibacteriano eu trato com doença bacteriana, eu trato com antibacteriano. Se eu der antibacteriano para infecção fúngica, vai resolver? Não. Pensa o seguinte agora. Cheguei no hospital, meu filho estava com muita dor na nuca, febre alta, começou a falar umas coisas sem sentido. Eu fiquei meio apavorado, levei para o hospital, recebi o péssimo diagnóstico de uma meningite. Infecção gravíssima nas meninges, no próprio tecido nervoso central. Essa doença é desesperadora. Por quê? Porque ou eu trato ela com efetividade rapidamente, ou ela pode deixar sequelas, ou mesmo se o meu filho não morrer, se o meu paciente não vier a óbito, mesmo se ele sobreviver, ele pode sobreviver com sequelas para o resto da vida, inclusive ficar em estado vegetativo. Meningite é para ser tratada com urgência total. Assim como uma infecção renal, assim como uma infecção pulmonar, assim como endocardite bacteriana, ou seja, infecções de órgãos vitais, como coração, pulmão, rim, fígado, sistema nervoso central, elas precisam ser tratadas com muita presteza. Pensa o seguinte, meningite. Cheguei no hospital. Informação que vocês precisam. Meningite pode ser causada por bactéria, por fungo ou por vírus. E agora, José, o que eu faço? Cheguei no hospital, meu filho está com meningite. Vocês vão de quê, gente? Antibacteriano, antifúngico ou antiviral? O que vocês acham que é o procedimento correto? Antibiótico de amplo espectro? Por quê? Você está considerando que existe um antibiótico de amplo espectro que mataria bactéria, fungo e vírus? Não existe. O que você chama de antibiótico de amplo espectro, Getúlio, é porque existem um grupo de antibióticos que matam os dois principais tipos de bactérias. Não sei se vocês já conheceram esse termo, mas existem bactérias gram-positivas e gram-negativas. Elas têm estruturas diferentes, mas são todas bactérias. Eu tenho antibióticos que matam só as gram-positivas e tem aqueles que matam só as gram-negativas. Os que matam ambas, eu chamo de antibióticos de amplo espectro, mas são antibacterianos, tá? Antibióticos antibacterianos de amplo espectro. E aí, gente, o que você faz? Tentar um dos três? Não sei. Gente, isso é uma coisa que é pouco feita, tá? Talvez acho que é um dos grandes objetivos meus nessa aula com vocês. Infelizmente, eu não consigo falar de antibióticos com o nível de detalhe que eu falei para vocês. Como eu falei para vocês, são várias classes, só são uma. Oi? Tem mais uma opção. Trata o terreno, ao invés de tentar combater a causa? Não, você tem que combater a causa. Você tem que matar esse patógeno antes que ele danifique as meninges e as estruturas nervosas, porque se ele danificar, a sequela é pro resto da vida. Vamos lá, gente. Ô, professor, mas Oi. Geralmente quando um paciente vai para um hospital com meningite, toda a família toma um medicamento de prevenção, o senhor sabe disso, né? Porque ela é muito infecciosa, né?
Gente, a Aí meningite, toda família que teve envolvimento com essa pessoa tem que tomar um medicamento para poder, né, evitar. tomam, até as roupas da pessoa são descartadas, né? Muitas vezes são incineradas por conta da meningite bacteriana. Gente, o que eu faço nesses casos? Normalmente eu entro com um antibacteriano. Mas eu sei se é bactéria? Não. É porque normalmente as meningites são bacterianas. Mas pode ser fúngico e pode ser viral? Pode. O que eu faço de cara? Eu entro com um antibacteriano que eu vou chamar de empírico. Empírico porque eu vou escolher um, mas eu não sei se ele vai fazer efeito. Porque eu nem sei se é bactéria. Beleza. O que eu faço em seguida? Coleto líquor, que é o líquido que corre em torno do sistema nervoso central, entre as meninges, e levo para o laboratório. E pressiono esse laboratório para ele me dar uma resposta o mais rápido possível, precisando qual é o micro-organismo e, se possível, até qual espécie. Se a resposta vem para mim, é antibacteriana, é bactéria, meningite bacteriana, eu já estava dando antibacteriano enquanto estava aguardando o exame. O que eu preciso fazer nesse caso? Manter. E se o resultado vem, é fúngica, o que eu tenho que fazer, gente? Trocar. Paro o antibacteriano e troco pro antifúngico. E se vem, é viral, paro o antibacteriano, o antifúngico e trato com o antiviral. Se possível, uma vacina, né? Existe vacina para os vírus que causam a meningite. Inclusive, uma vacina caríssima. Mas são poucos na área pública mesmo que sabem diagnosticar, principalmente a meningite, professor. Quem? A meningite. São poucos profissionais na área da saúde, da área pública, que sabem diagnosticar uma meningite. Assim, ela tem um sinal clássico, né? Que é a dor na nuca. A dor forte na nuca. Enquanto o queixo no pescoço. Ela tem essa dor na nuca forte que é característica, confusão mental também, né? Porque como é uma infecção do sistema nervoso central, ela tem essa confusão mental. Mas o que eu falei para vocês aqui vale para qualquer infecção, gente. Eu chego com uma pneumonia no hospital. Pneumonia pode ser provocada por bactéria, fungos, vírus e até mesmo pelo Ascaris lumbricoides, que é um verme. Então, eu começo o tratamento com antibacteriano? Sim, porque o antibacteriano as bactérias são normalmente as pneumonias mais comuns. Mas, pode ser fungo? Pode ser vírus? Pode. Então, eu preciso solicitar um exame do escarro, no caso do pulmão, o mais depressa possível. Esse exame, gente, ele orienta a minha farmacoterapia. Tem muita gente que morre porque toma a medicação antibiótica errada. Ele precisava de antifúngico, tomou antibacteriano. Precisava de antiviral, tomou antifúngico. As pessoas que têm HIV e estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, essas pessoas, elas têm muita pneumonia, muita meningite fúngica, tá? É uma das principais causas de morte na pessoa que tem HIV e desenvolve a imunodeficiência adquirida, a síndrome, né, a AIDS. Essas pessoas têm muita pneumonia fúngica. Gente, dar antibacterianos para essa pessoa é a mesma coisa que dar água. Vou contar uma historinha para vocês, para ilustrar e para vocês verem a importância da gente acertar na terapia. Quando a gente é criança, é comum, e para vocês verem também como a gente samba, como a gente fica perdendo tempo até acertar a farmacoterapia de acordo com o patógeno que está causando a doença. E fungo, bactéria e vírus, eles causam muita confusão, porque eles causam infecção nos mesmos tecidos e a história da infecção é parecida. Olha, SARS-CoV-2 é um vírus que causa uma pneumonia. Posso tomar litros de antifúngico ou de antibacteriano, não vai fazer nem cócegas nele. É vírus. Então é muito importante vocês saberem disso, porque a farmacoterapia tem que estar ajustada para o patógeno que causa a infecção. Como é que eu ajusto, professor? Descobrindo quem é o patógeno. Como é que eu descubro quem é o patógeno? Analisando uma secreção. Analisando uma amostra daquele tecido infeccionado.
Não tem outra forma. Como é que eu sei qual verme eu devo matar, gente? A pessoa tem uma verminose. Hã? Exame de fezes. Exame de fezes. Por quê? As pessoas têm a ingenuidade de uma vez por ano vai lá e toma um albendazol. É um antiomíntico? É. Só que ele mata apenas um grupo de vermes. Ele mata apenas vermes cilíndricos. Vocês vão ver que albendazol não mata vermes chatos. Ou seja, não mata tênia, não mata esquistossomos. Então, se a minha verminose é tênia ou esquistossomos, e todos os anos eu tomo albendazol e fico achando que tomo albendazol uma vez por ano, não tenho nenhuma infecção, nenhuma verminose. Pode ter sim, porque está tomando um eumíntico só para matar um grupo e não o outro. Então eu preciso estar atento, se eu quiser fazer uma quimioterapia antibiótica precisa, a informação mais importante é quem é o meu patógeno. É tão impressionante isso, gente. Na malária mesmo, a malária é causada por 4 plasmódios diferentes. Vivax, ovale, falciparum e malari. Vocês acreditam que, apesar de serem todos plasmódios do mesmo gênero, eles respondem diferentemente à farmacoterapia? Alguns medicamentos são mais efetivos contra determinados tipos de plasmódio e não têm efetividade contra outros. Então, não existe um tratamento da malária. Existe um tratamento da malária provocada por Plasmodium falciparum, um tratamento da malária provocada por Plasmodium vivax, um tratamento da malária provocada por Plasmodium ovale, e assim por diante. É específico. A historinha que eu vou contar para vocês é a seguinte. Pai, mãe, tem ali seu primeiro filho. É muito comum que as crianças, até os 3, 4, até 5 anos de idade, ela vai ter contato pela primeira vez com o vírus da herpes. E o vírus da herpes, a gente contrai dos próprios pais da gente, tios, esse povo que dá beijo no rosto, da gente que tem intimidade com a criança. É um vírus muito infeccioso, ele, pela saliva ali, ele passa para a criança. Normal, todos nós nos contaminamos com o vírus da herpes em algum momento da nossa vida. E é muito comum que aconteça na primeira infância, ali nos primeiros anos. O que vai acontecer com essa criança? O vírus da herpes, ele tem uma predileção por crescer em mucosa. Então ele vai vir para a mucosa da boca, da garganta, do esôfago e vai se multiplicar nas células da mucosa, nas células de revestimento da boca, da garganta e do esôfago. Quando ele começar esse processo infeccioso nas nossas células da mucosa da boca, garganta, esôfago, nosso sistema imunológico vai vir com tudo e vai atacar. Nesse ataque do sistema imunológico, começam a abrir feridas. Então, a criança ali no primeiro dia começa a ficar meio febril, um pouco febril. Segundo dia, febre sobe. Terceiro dia, quando a mãe abre a boca da criança, já desespera. Está em carne viva. Porque terceiro, quarto dia são o auge da infecção herpética na mucosa da boca. Então, eu olho a boca da criança vermelha, né, sangrando, aquelas placonas de pus. A criança está comendo, gente? Tem 2 dias. Depende da lesão, professor. Se a lesão for no cantinho da boca, não dá nem para rir, que sangra. Não, vai destruindo tudo. Essa da boca que a gente tem quando é adulto é uma infecção muito limitada. Essa que eu estou falando para vocês, que é o nosso primeiro contato com o vírus da herpes, a garganta fica em carne viva. Quem é pai já deve ter passado por isso. A criança fica molinha, fica chorosa, fica fraca porque não dá conta de comer. E os pais ficam completamente enlouquecidos. Febrão, né, que mãe que dorme com filho com febre alta, sem comer há dias. A gente sabe como é que é mãe, né? Você fica pular uma refeição, elas já ficam no seu pé. Imagina uma criancinha que está o dia todo sem comer, não consegue pôr comida nenhuma na boca porque dói, chora, vai enfraquecendo. O que os pais pensam? Vai morrer. Correm para o hospital, gente. A grande maioria é medicada com amoxicilina mais clavulanato. A amoxicilina é um antibacteriano. A mãe vai dar no segundo dia, quando as feridas começam,
Terceiro dia, ela continua dando, as feridas pioram. Quarto dia, já é o terceiro dia de antibiótico que ela está dando, as feridas nunca estiveram piores. Gente, essa mãe está desesperada. Tem 3 dias que ela está dando amoxicilina para a criança e o negócio só piora. A garganta em carne viva, o menino não come, febre alta. Gente, o que ela está errando? Medicamentos, tem que dar ciclovir. Não é bactéria, é vírus. Então ela pode, aí ela xinga o médico não presta para nada, esse medicamento não presta, ela troca a marca, não adianta, é vírus. No quinto dia, sexto e sétimo dia, normalmente uma infecção viral desses vírus menos patogênicos, com 7 dias o nosso organismo dá conta da infecção sozinho. Então no quinto, sexto, sétimo dia, o seu organismo completa a reação imunológica contra o vírus, ativa a imunidade adquirida e elimina sozinho a infecção. Então, no quinto dia começa a melhorar, sexto dia melhora mais, sétimo dia a garganta já está cicatrizando, a criança já está voltando a comer, a febre desaparece. Porque foi da história natural da doença. Muitas doenças virais não têm cura. Eu tenho que esperar passar aqueles dias. O que eu faço nesses casos, professor? Mantém hidratado, uso um sprayzinho anestésico na garganta para a criança conseguir comer e beber água, controla a febre com antitérmico, mas o vírus, gente, eu tenho como atacar? Não tem. Vírus são muito refratários à medicação. Então, muitas vezes, simplesmente eu tenho que aceitar que não tem tratamento. Os pais aceitam isso? Não aceitam. Fazem quimioterapia com antibacteriano, completamente sem embasamento, sem nenhuma eficácia. E nessas horas, gente, é que surgem muitas das lendas que a gente tem por aí. E o menino está em antibacteriano no dia 2, no dia 3, no dia 4, febre só aumenta, a garganta só piora. Aí, nesse desespero, é a hora que os pais chamam uma benzedeira, um xamã qualquer, é a hora que aquela avó mais feiticeira faz uma garrafada misturada de um monte. Para essa mãe, gente, no quarto dia, com criança com garganta em carne viva, sem comer, o que você falar para ela que funciona, ela faz. E aí ela faz nesse quarto dia, onde já não está tendo mais esperança, porque 3 dias de antibióticos só piora. Ela faz nesse quarto dia. Aí dali para frente começa a melhorar. O que ela vai acreditar, gente, para o resto da vida dela, com todas as forças dela? Que aquele chazinho, aquela benzida, aquele negócio que ela fez, funcionou. E nem tente demovê-la dessa ideia, viu? Se for um chá, por exemplo, essa criança vai tomar esse chá em todas as febres que ele tiver pro resto da vida. Porque Professor, funcionou uma vez lá no passado. Oi? dentista gosta muito de prescrever amoxicilina. Tem algum embasamento? A amoxicilina, ela é um antibiótico de primeira escolha. Então, como eu falei para você, quando eu chego com uma infecção, só de te olhar, Renato, não tem como eu saber, bacteriana, fúngica, viral, não sei. Então, eu começo com uma terapia com a amoxicilina, que é um antibiótico de primeira escolha, como também é a cefalexina, como também é a azitromicina. Mas é muito importante que eu não fique nessa terapia deduzindo que já é bactéria e ponto final. Eu tenho que coletar uma amostra do processo infeccioso, levar para análise para ter certeza, primeiro, se é bactéria. Se for, eu posso continuar com a amoxicilina? Posso, desde que ela esteja se mostrando efetiva. Porque também existe a figura da resistência. Talvez é bactéria? É, mas é uma bactéria resistente à amoxicilina. Então, nesse caso, não é a amoxicilina que eu tenho que usar, eu tenho que trocar ela por outra. Começar com ela não está errado. Quero muito que vocês entendam que eu preciso, numa infecção, começo com um antibacteriano, mas eu preciso buscar quem é de fato o agente que está causando aquele processo infeccioso, para eu poder ajustar a minha terapia para ele. Do contrário, eu posso estar usando a medicação errada. E aí eu não estou tratando o processo infeccioso.
Nesses casos, o patógeno se aproveita para provocar uma infecção cada vez mais grave. E ele pode até matar o indivíduo nesse meio tempo? Pode. Pode provocar uma septicemia, uma infecção generalizada, ou pode destruir o tecido que ele está parasitando. Se for um órgão vital, o indivíduo vai morrer. Eu tenho uma amiga que o marido teve uma infecção grave aqui em Anápolis. Ele já estava há 20 dias no hospital. E ela me ligou desesperada, porque ele já tinha perdido 15 quilos, muito mal, na UTI. Minha primeira pergunta, eu falei, me manda o laudo para eu ver qual é o patógeno, porque daí eu vou fazer uma pesquisa para você, na literatura, quais são os antibióticos mais efetivos para esse patógeno. Gente, 20 dias de hospital, eles ainda não tinham providenciado o exame. Não sabia. Estava tratando empiricamente. Aí eu falei com ela, Paty, você não sabe nem quem é o patógeno até hoje. Tem que saber que nesse tempo, em 3 dias, eu consigo identificar até a espécie, gente. Eu consigo dizer, é bactéria Pseudomonas aeruginosa. Até a espécie. Aí você consegue correr na literatura e dizer quais são os fármacos mais efetivos para tratar uma Pseudomonas. Buscar o patógeno é extremamente importante. Pacientes que estão em quimioterapia antineoplásica, que estão tratando um câncer, uma neoplasia maligna, eles ficam com a imunidade muito baixa. Então, é muito comum que eles tenham infecções, inclusive, por patógenos que raramente provocam infecções, como, por exemplo, fungo. Então, eu tenho que estar atento se a infecção no meu paciente não é fúngica, porque usar antibacteriano contra fungo é inútil. Chego lá no meu dentista, estou com a boca toda pintada de branco, a língua toda branquinha. Aquilo ali, gente, é Candida albicans. É um fungo. Se o meu dentista me passar antibacteriano, amoxicilina, por exemplo, vai matar aquele fungo? Não. Candida albicans é um fungo, ela precisa de antifúngico. Ela precisa de fluconazol, de nistatina, ela precisa de antifúngicos, não de antibacterianos. Essa era a discussão que eu acho mais importante de fazer com vocês para ampliar o conceito de vocês sobre como proceder diante de uma infecção bacteriana. Qual é, gente, a minha primeira preocupação? Vou entrar com uma terapia empírica, sem ter muita certeza do que é? Vou. Numa meningite, não vou virar para a pessoa e falar, olha, fica aí com meningite, que eu vou coletar aqui seu líquor, vou levar ali para o laboratório, daqui a 2 dias está pronto o resultado, aí eu começo a te tratar. Não, gente, é uma meningite, pelo amor de Deus, eu já vou tratar de imediato. Com um antibacteriano, que eu sei se vai funcionar, não sei. Mas, enfim, vou entrar com ele. Quando voltar o exame, se for bactéria mesmo, ótimo, já comecei o tratamento. Mas se não for, e o exame me mostrar outro patógeno, eu preciso trocar o mais rápido possível. Isso é a diferença entre a vida e a morte, entre uma doença provocar sequelas graves e não provocar. Ela evoluir para uma septicemia ou não evoluir. Oi. Aí tá, eu, como profissional de enfermagem, detectei que o paciente não teve melhora com o tratamento receitado pelo médico. Aí eu sugiro ao médico que faça a troca, se ele não fizer a troca, se o paciente continuar voltando e continuar nesse mesmo tratamento, e aí eu faço isso, eu não tenho autonomia para poder eu mesmo trocar. Como é que funciona isso? O médico não ficaria revoltado comigo se eu sugerisse a ele? Olha, o enfermeiro não tem autonomia para trocar. E o enfermeiro, gente, talvez seja um dos profissionais que mais precisam comprar briga. Comprar briga, sim, porque muitas vezes o profissional com quem você vai falar não está aberto para discutir a farmacoterapia. Mas ele tem que estar. Tá? Ele não é o dono da razão. O fato de ser prescritor não o torna dono da razão. Por que o enfermeiro é muito importante nesse processo? Porque quem está ali, gente, olhando o paciente todos os dias é o enfermeiro. O enfermeiro novato não sabe muita coisa, mas o enfermeiro mais experiente, ele já sabe que meningite, quando é bacteriana, se eu der o antibiótico fulano, no segundo dia eu já vejo tal melhor, no terceiro dia a pessoa já está bem melhor, ou seja,
ele conhece a evolução da doença quando está sendo tratada de forma correta. Da mesma forma, ele consegue identificar com muita rapidez que não está funcionando. Ele fala, olha, isso daqui, ó, não está dando certo. Todos os pacientes que já tiveram por aqui tomaram esse antibacteriano, melhoraram em 2, 3 dias. Fulano só está piorando. Tem alguma coisa errada. Nesses casos, gente, o que eu preciso fazer? Eu não posso ficar só com essa impressão. De cara, quando eu identifico o patógeno, o pessoal faz no laboratório, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O pessoal faz no laboratório esse exame aqui, ó. Esse exame é outro exame que salva vidas. O que eu fiz aqui? Vamos supor que o meu paciente tinha meningite. Eu peguei uma amostra do escarro dele, levei lá para o laboratório de patologia, o farmacêutico, o biomédico que estava lá, espalhou uma amostra do escarro aqui nessa placa, com agar, para crescer a bactéria que estava causando a doença, ó. Ela cresceu. O que são esses disquinhos aqui? Eles contêm antibacterianos. O que vocês acham que significa esses círculos aqui, gente? Nessa placa, esse em amarelo é a bactéria que cresceu em cima do agar. O agar é transparente. O que significa esses círculos em volta desse disquinho? Por que não está tudo amarelinho, tudo cheio de bactéria? Porque, vou falar assim, tá fazendo efeito? Porque o quê? Que tá fazendo, tipo, efeito? Cada disquinho desse, gente, tem um antibiótico. Um antibacteriano. Como assim, professor? Da onde que vem esse antibiótico? Oi? Da onde que vem esse antibiótico? Como é que ele surge? Ah, não, esse disquinho é feito pela indústria. Você compra ele, ó. Você tem um disquinho com amoxicilina, disquinho com claritromicina. Qual está sendo melhor para qual que está combatendo mais a bactéria? O que eu faço? Eu pego uma placa lotada de bactéria. Antes ela estava totalmente amarelinha, ó. Eu fui pondo um disquinho em cima das bactérias. Reparem, ó, que ó, vamos supor que esse disquinho aqui tivesse amoxicilina. Ela vai se dissolvendo no agar. Onde ela se viu, a bactéria conseguiu crescer? Não. Não. Gente, quanto maior esse halo, quanto maior esse círculo aqui, mais efetivo é o antibiótico que está no disquinho. Então, vamos supor que se aqui tivesse amoxicilina, eu vou mandar o laudo para o médico dizendo que a amoxicilina é efetiva ou não contra essa bactéria? Nesse caso, ela é mais efetiva. Mais efetiva. Agora, vamos supor que nesse disquinho aqui tivesse ciprofloxacina, azitromicina, muito comum também, um outro antibacteriano de outra classe. Azitromicina. Gente, azitromicina, eu diria o que para o médico? Pode usar para tratar essa pneumonia provocada por essa bactéria aqui ou não? Não. Não está sendo nada efetivo. Nada, a bactéria cresceu quase em cima do disco. Ou seja, essa bactéria aqui é resistente a esse antibiótico. É resistente a esse antibiótico. Esse aqui é resistente? Não, mas ele é muito eficaz ou pouco? Pouco eficaz. Pouco, gente. A distância aqui, ó, o tamanho do disco gerado é que vai dizer o quão eficaz o meu antibacteriano é. Esse exame a gente se chama antibiograma. Ele é fundamental. Ele volta pro médico. Deixa eu ver se eu acho aqui um laudo para vocês verem. Para a gente poder encerrar. É tão ruim de achar laudo de antibiograma na internet. Nesse exame a gente pode colher material de qualquer área, né, professor? Pode colher material de qualquer área. Se for de vias aéreas, escarro. Se for de... Aqui, ó. O laudo vai assim pro médico, gente. Ó. Vamos supor que você testou disquinhos contendo ampicilina, cefalotina, cefoxidina,
ceftriaxona, cefepime, ciprofloxacina, gentamicina, amoxicilina mais clavulanato, piperaciclina mais tazobactam, imipenem e meropenem. Olha, você fez um antibacteriano com vários antibacterianos distintos. Você fez um antibiograma com vários antibacterianos distintos. Olha o laudo, ó. Resistente. O que significa? A bactéria cresceu próxima do destino. Resistente, resistente. Esses aqui todos vêm como sensível. Resistente, resistente, sensível, sensível. Qual que o médico vai poder usar, então, para tratar essa infecção aqui? Ó? A bactéria foi identificada, ó, Enterobacter cloacae. O que eu posso usar? Imipenem, meropenem, porque deu sensível, gentamicina, ciprofloxacina, cefepime, ceftriaxona, ceftazidima. Um desses. Se eu estou num hospital público, eu vou olhar qual que eu tenho. E vou escolher um desses. Vamos supor que você estava usando amoxicilina mais clavulanato. Chegou esse laudo aqui para vocês, gente. O que você tem que fazer? Olha o resultado da amoxicilina mais clavulanato. Está dizendo que ele é resistente à amoxicilina. Então, o que eu tenho que fazer de imediato? Trocar. Pode ser Tá para uma vendo? cefepima. Por exemplo, por uma cefepima, deixa eu ver se pode. Pode, ó, cefepima, sensível. Professor, tem alguma diferença? Qual que é a diferença entre esses antibióticos? Igual no caso da amoxicilina, que é um penicilânico, e a cefepima, que é um cefalosporínico. A diferença é estrutura química, mas o espectro de ação também pode ser diferente. Vai ser tema das nossas próximas aulas. Nós vamos falar dos antibacterianos, penicilânicos, tâmicos, carbapenêmicos, glicopeptídeos, nós temos vários. Só no primeiro grupo. Hoje, o meu objetivo com vocês era esse, que vocês entendessem que diante de uma infecção, quando eu falo antibiótico, eu estou falando de uma grande classe de medicamentos que atacam patógenos. Eu posso ter antibiótico antibacteriano, antifúngico, antiviral, antiprotozoário, antiomítico, antiartrópode. Esses antibióticos, que tratam um tipo de patógeno, raramente, para não dizer nunca, têm efetividade contra outro. Por isso, diante de uma infecção, a minha primeira preocupação é saber o que, gente? A primeira. Qual deles é, né? Primeiro é saber quem que é o Qual patógeno. Uma vez... Professor, naquela tabelinha que o senhor mostrou lá, era Qual só deles bactéria, é? né? Só bactéria. Isso aqui eram somente antibacterianos. Todos eles Então, são mas e se fosse antibacterianos. fungo? Para fungos, você vai ter que consultar a literatura. Para fungos, a gente não faz esse teste aqui. Para fungos, Então, eu tenho... esse antibiograma Vocês é vão ver só que bactéria. bactéria. Porque bactéria, vocês vão ver que a gente tem uns 15 tipos de antibacterianos diferentes. Então, na hora de escolher qual, eu preciso do antibiograma para ele me dizer quem é efetivo e quem não é. E por quê? Porque bactéria são organismos que desenvolvem resistência a antibióticos com mais intensidade. Fungo, vocês vão ver que eu só tenho 3 classes de medicamentos para tratar fungo. Então, é mais fácil. Eu vou... Hã? O metronidazol é uma delas, professor? Antifúngica? Não, ele é um fármaco mais efetivo para protozoários e para protozoários. A principal classe que o metronidazol trata é protozoário. Fluconazol, cetoconazol, voriconazol, itraconazol são medicamentos que tratam fungos. Anfotericina, nistatina, anidalofungina, caspofungina, são medicamentos que tratam fungo. Mas vocês vão ver, a gente vai discutir isso na aula, que para fungo eu só tenho 3 classes. 3 classes de medicamentos. E os fungos patogênicos também são poucos. Então, a farmacoterapia antifúngica, a quimioterapia antifúngica, antibiótica antifúngica, ela é muito mais fácil de você escolher. Fácil por quê? Porque você quase não tem opção. Já a antibacteriana é difícil
a gente deve ter aí pelo menos umas 20 classes, pelo menos umas, deixa eu ver, 5. Nós temos pelo menos umas 12 classes de bacterianos, e dessas classes a gente deve ter em torno aí de uns 40, 50 fármacos. E bactéria que produz doença, nós temos centenas. Então, a quimioterapia antibacteriana é muito complexa, é muito patógeno diferente, é muita bactéria distinta e muito medicamento para eu poder escolher, de classes e mecanismos diferentes. Já no fungo fica mais restrito. Eu tenho poucas espécies de fungos que são patogênicos, basicamente umas 3, Cândida, Cryptococcus e Aspergillus, só essas 3. E fora elas, e medicamento para tratar, eu só tenho 3 classes também. Então, para fungo, Getúlio, a minha escolha é mais fácil de ir na literatura e buscar a escolha correta, porque eu tenho muito pouca opção. A quimioterapia antibacteriana é de acertar, porque eu tenho que identificar a espécie, ver se ela é sensível ou não ao que eu quero usar. Se não for, eu tenho dúvidas, gente. Não. Professor, então é mais fácil, em vez de ficar tentando, né? Qual é o tipo, o médico então sacou que ele não tem como entender, não sabe qual é a doença, ele já vai logo e encaminha, pede um exame. Seria, né, mais viável aí.